Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 10, Considerações sobre a propagação da mediunidade curadora. Como eu dividi o texto, hoje é a parte 3 e última desse capítulo. Eis um exemplo disto. Há uns 6 meses, assinalado por um de nossos correspondentes, no Departamento do Sul, um médium que se havia revelado como curador tinha operado várias curas notáveis e nele depositavam grandes esperanças. Sua faculdade apresentava particularidades que deram, num grupo, a ideia de fazer um estudo a respeito. Eis a resposta que obtiveram dos espíritos e que nos foi transmitida na ocasião. Ela pode servir de instrução a todos. X realmente possui a faculdade de um médium curador notavelmente desenvolvida. Infelizmente, como muitos outros, ele exagera muito a sua dimensão. É um excelente rapaz, cheio de boas intenções, mas que um orgulho desmensurado e uma visão extremamente curta dos homens e das coisas farão periclitar prontamente. Seu poder fluídico é considerável, bem utilizado e ajudado pela influência moral. Poderia produzir excelentes resultados. Sabeis porque muitos de seus doentes só experimentaram um bem-estar momentâneo que desaparece quando ele lá não está? É porque ele age por sua presença somente, mas nada deixa ao espírito para triunfar sobre os sofrimentos do corpo. Quando ele parte, nada resta dele, nem mesmo o pensamento que segue o doente, no qual ele não pensa mais, ao passo que a ação mental poderia, em sua ausência, continuar a ação direta. Ele acredita em seu poder fluídico, que é real, mas cuja ação não é persistente, porque não é corroborada pela influência moral. Quando obtém êxito, ele fica mais satisfeito por ser notado do que por ter curado. Contudo, é sinceramente desinteressado, pois curaria se recebesse a menor remuneração. Embora não seja rico, jamais pensou em fazer disto uma fonte de renda. O que ele deseja é fazer que falem de si. Orgulho, né, gente? Eita. Os que vêm a ele ficam chocados com as suas maneiras que não inspiram simpatia, do que resulta uma falta de harmonia que prejudica a assimilação dos fluidos. Longe de acalmar e apaziguar as más paixões, ele as excita, julgando fazer o que é necessário para destruí-las, e isto pela falta de discernimento. É um instrumento desafinado. Por vezes emite sons harmoniosos e bons, mas o conjunto só pode ser mau ou pelo menos improdutivo. Ele não é tão útil à causa quanto poderia ser, e com muita frequência a prejudica, porque, por seu caráter, faz apreciar muito mal os resultados. É um desses que pregam com violência uma doutrina de doçura e de paz. Pergunta: então pensais que ele perderá seu poder curador? Resposta: estou persuadido disto, a menos que ele mude de atitude, o que infelizmente não acredito que ele seja capaz de fazer. Os conselhos seriam supérfluos, porque ele está convicto de que sabe mais do que todo mundo. Talvez ele deixasse transparecer que os escuta, mas não o seguiria. Assim perde duplamente o benefício de uma excelente faculdade. O acontecimento justificou a previsão. Soubemos mais tarde que esse médium, depois de uma série de choques que seu amor próprio teve que sofrer, tinha renunciado às novas tentativas de cura. O poder de curar independe da vontade do médium. Eis um fato constatado pela experiência. O que depende dele são as qualidades que podem tomar esse poder frutuoso e durável. Essas qualidades são, sobretudo, o devotamento, a abnegação e a humildade. O egoísmo, o orgulho e a cupidez são pontos de parada contra os quais se quebra a mais bela faculdade. O verdadeiro médium curador, o que compreende a santidade de sua missão, é movido tão somente pelo desejo do bem, não vê no dom que possui senão um meio de tornar-se útil aos seus semelhantes.
e não um degrau para elevar-se acima dos outros e pôr em evidência. É humilde de coração, isto é, nele a humildade e a modéstia são sinceras, reais, sem segundas intenções, e não se traduzem em palavras que desmentem muitas vezes os próprios atos. A humildade, por vezes, é um manto sob o qual se abriga o orgulho, mas que não iludiria a ninguém. Ela não procura nem o brilho, nem o renome, nem o ruído de seu nome, nem a satisfação de sua vaidade. Não há em suas maneiras nem jactância, nem basófia, não exige as curas que realiza, ao passo que o orgulhoso as enumera com complacência, muitas vezes as amplifica e acaba por se persuadir de que fez tudo o que diz. Grifo dos autores do livro. Feliz pelo bem que faz, ele não o é menos pelo que os outros podem fazer. Não se julgando o primeiro nem o único capaz, não inveja nem denigre nenhum médium. Os que possuem a mesma faculdade são para ele irmãos que concorrem para o mesmo objetivo. Ele diz que quanto mais médiums houver, maior será o bem. Sua confiança em suas próprias forças não vai até a presunção de se julgar infalível e ainda menos universal. Sabe que outros podem tanto ou mais que ele. Sua fé é mais em Deus do que em si mesmo, pois sabe que tudo pode por ele e nada sem ele. Eis porque nada promete senão sob a sua reserva de permissão de Deus. A influência material, ele acrescenta a influência moral, auxiliar poderoso que dobra a sua força. Por sua palavra benevolente, ele encoraja, levanta o moral, faz nascer a esperança e a confiança em Deus. Já é uma parte da cura, porque é uma consolação que dispõe a receber o eflúvio benéfico, ou melhor, o pensamento de benevolente, já que é um eflúvio salutar. Sem a influência moral, o médium tem por si apenas a ação fluídica, material e de certo modo brutal, insuficiente em muitos casos. Enfim, para aquele que possui as qualidades do coração, o doente é atraído por uma simpatia que predispõe à assimilação dos fluidos, ao passo que o orgulho e a falta de benevolência chocam e fazem experimentar um sentimento de repulsa que paralisa essa assimilação. Tal é o médium curador amado pelos bons espíritos, tal é também a medida que pode servir para julgar o valor intrínseco dos que se revelarão e a extensão dos serviços que eles poderão prestar à causa do espiritismo. Isso não significa que só existam médiuns nessas condições e que aquele que não reunisse todas essas qualidades não poderiam momentaneamente prestar serviços parciais que seriam um erro rejeitar. O mal é para ele porque quanto mais se afasta do modelo ideal, menos pode esperar ver sua faculdade desenvolver-se e mais se aproxima do declínio. Os bons espíritos só se ligam aos que se mostram dignos de sua proteção, e a queda do orgulho aos que se mostram dignos... Os bons espíritos só se ligam aos que se mostram dignos de sua proteção, e a queda do orgulho cedo ou tarde é sua punição. O desinteresse é incompleto sem o desinteresse moral. Então vamos lá. Hoje nós terminamos esse capítulo aqui. O que está falando aqui é a respeito de um médium que, por conta do seu orgulho, aqui está dizendo a respeito do médium. Eu estou escrevendo aqui porque senão depois eu esqueço nesses estudos, gente. Minha cabeça é meia... Bom, vamos lá. Aqui está falando a respeito do médium, que não deu o nome para ele, né? Falou que é o X. Eles às vezes não definem as pessoas, só dão uns exemplos, né? Então esse médium, o X, ele era notável, médium curador, porém o seu orgulho começou a aflorar demais. Então ele começou a se achar melhor do que os outros, que ele sabe mais do que os outros, que ele faz e o outro não faz. Quando se deixa levar pelo orgulho, que é o contrário do que a humildade retrata, esse médium ele acaba sendo meio que isolado pela espiritualidade que trabalha com ele. Eles vão se afastando. O que traz a espiritualidade superior
junto de nós é justamente a nossa moral. Nós não precisamos ser perfeitos, nem somos. Aqui na Terra, acho que só Jesus que passou que era perfeito, né? Mas nós temos que ter uma vibração elevada. Se a nossa vibração é voltada para o nosso eu posso, eu sei, eu quero, eu faço, e a espiritualidade não está fazendo nada, então a espiritualidade fala, então tá bom, vai lá e faz sozinho, vamos ver como é que é. Aí ele começa a pagar os micos dele, né? Porque ele vai lá fazer o tratamento, a pessoa sai, não sentir nada. Ele vai lá falar com a pessoa, não estou botando fé. Então, porque a vibração dele já é uma vibração que afasta o assistido. Quem está precisando de ajuda, precisa de acolhimento. Primeira coisa, quem vai buscar uma melhora do seu corpo, do seu pensamento, do seu sentimento, né? Uma pessoa está com, vamos ver, uma doença aí que seja algo até que leve. A pessoa está com uma gastrite. Então, essa gastrite está corroendo o estômago dela, está com uma dor tremenda, já tem dias e faz tratamento, toma remédio. A pessoa vai chegar como no centro espírita com essa gastrite? Vai chegar sorrindo, alegre, feliz, abraçando todo mundo e eu tô feliz porque eu tô com dor? Lógico que não. A pessoa vai chegar lá de cabeça baixa, a vibração geralmente é baixa, vai chegar chorosa porque já se tratou, já tomou remédio e nada faz efeito, reclamona geralmente, às vezes até acompanhada com um obsessor, porque devido ao seu padrão vibratório baixo, ela também atrai espíritos obsessores. Então, ela precisa do que nesse momento? Que alguém chegue com simpatia nela, que alguém chegue abraçando, acolhendo a dor dela. Ninguém precisa saber se ela está com gastrite porque ela comeu gordura demais, fritura, né? Aqueles, como é que chama? Eu esqueci o nome agora que vem no meio da feijoada lá, pururuca demais, né? Ninguém precisa saber o que ela fez, porque se a gente olhar para a cara da pessoa e falar assim, mas também não larga o café, não para de comer batata frita, fica comendo aqueles rolo de torresmo, lembrei, torresmo, né? Que é o quê? Se eu parar para ficar criticando o modo que a pessoa vive, a pessoa vai fugir dali. Não adianta eu chegar lá e apontar para ela, é por causa disso, disso, disso. Ela tem que descobrir o porquê que ela está fazendo aquilo e mudar o comportamento dela. E ela só vai fazer isso devido ao acolhimento que o médium der. O médium tem que tratar com benevolência. Pode ser o caso que for. O cara pode ser um cara viciado em droga, em bebida, em álcool. Você vai tratar como se fosse um doente. E espiritualmente é o que está acontecendo. A pessoa está doente espiritualmente. Então você vai acolher o doente com ternura, com carinho. Você não vai poder pegar a doença do cara para você. Quando eu falo acolher com carinho, com ternura, não significa, ai, tadinho dele, vem cá que eu vou te... Não, mas com uma simpatia que a pessoa sinta firmeza em você. É o primeiro passo para a pessoa se curar. Quando ela olha para aquele médium, ela não está vendo o espiritual atrás dele, o plano espiritual superior trabalhando com esse médium, ela só está vendo o médium. Então a porta de entrada para a cura da pessoa é o médium. Se o médium for arrogante, se ele for carrancudo, sério demais, a pessoa olha assim e tem até aquele receio de chegar perto, se sente culpada pelo que está acontecendo com ela e ela se sente envergonhada e não quer voltar no centro. Então, a primeira coisa, o médium tem que acolher, tratar com simpatia. Pode ser o caso que for. Ali dentro do centro, não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente tem que chegar nesse patamar de uma evolução maior moral, para a gente saber lidar com o problema do próximo como uma dor, independente do que seja, se é uma dor causada por ele mesmo ou por outros, pelos excessos dele. Quando foram buscar o André Luiz, que da história do Nosso Lar, né, do Chico Xavier, com o Emmanuel, com o André Luiz, não é com o Emmanuel, coisa nenhuma, estou fazendo confusão. André Luiz, quando relatou para o Chico Xavier como ele foi socorrido, ninguém chegou lá no umbral, né, no Vale do Suicida, onde ele estava, batendo nele e falando, tá vendo? Bem feito, quem mandou você ficar bebendo, quem mandou você passar a noitada, quem mandou você abandonar a sua família, quem mandou você ser
né, mão de vaca, ser duro com as pessoas. Por isso que você está aí. Ninguém chegou lá fazendo isso. Quando chegaram lá, através da oração de uma senhora que era tratada, não era nem a família dele fazendo oração por ele, era uma senhora que era tratada, ela e o marido, gratuitamente, que ele reservava, né, uma consulta gratuita para pessoas necessitadas. Então era aquela pessoa que tinha necessidade, que orava por ele, que conseguiu uma ajuda do plano espiritual para ir lá socorrer ele no umbral. E quando foram socorristas, chegaram com amor. Vem, meu irmão, chegou a sua hora. Agora você vai ser socorrido, você vai ser levado para um lugar melhor, você vai ser tratado, você vai entender as coisas que aconteceram com você. Ninguém chegou lá com o dedão em cima do André Luiz. E os espíritas, os médiuns, às vezes a gente tem aquela noção de que a pessoa está passando por aquela situação e a culpa é dela. Às vezes vem por intuição, às vezes até porque a pessoa se abre e fala, né, eu tô com meu estômago gasto, tal, porque eu passo a noite bebendo, ou porque eu curto droga, ou porque eu passo muito nervoso, eu sou uma pessoa muito nervosa. Aí o médium tem aquela tendência de, como imaturo, meu Deus, hoje tá difícil, moralmente, ele vai lá e dá o pitaco dele, né? Mas também, você é nervosa, você não pode ser nervosa. Então, esse pitaco direto, a pessoa às vezes se melindra e nem quer voltar no centro. E a espiritualidade, vendo você dando um pitaco como esse, fala assim, não tá acolhendo como deveria. Vamos sair fora desse médium aí, vamos procurar um outro para trabalhar, porque esse aí não tá sabendo trabalhar. E esse médium passa por carão. Porque toda vez que ele for querer dar uma comunicação, que ele for querer ajudar num tratamento espiritual uma pessoa, que ele vai fazer um tratamento de cura numa pessoa, ele não vai ter um amparo espiritual. E se ele continuar orgulhoso assim, é bem provável ainda que ele adquira o quê? Os amigos obsessores. Aí ele vai achar que está sendo amparado pela equipe espiritual superior e, na verdade, são os zombeteiros. São espíritos do mal que estão ali atormentando ele, colocando ele em cada vez mais situações de constrangimento. O médium não tem que ser perfeito, volto a repetir, mas ele tem que ter uma conduta moral. Ele tem que entender que ele não está ali para julgar ninguém. Ele não está ali para ser melhor do que ninguém. Ele é um instrumento do campo espiritual superior para tratar aquelas pessoas que vêm em busca de auxílio, de ajuda. Então ele só é um instrumento, ele não pode querer nada em troca. Esse médium aqui, ele não queria dinheiro. Ele não queria nada material em troca, mas ele queria o nome dele exaltado. Fulano é bom. Nossa, você vai passar pelo fulano? Nossa, aquele cara é da hora. Você passa com ele, certo que ele vai fazer tudo por você. Você vai sair de lá zerado. Ele queria ouvir essas coisas. Isso faz parte de uma vaidade pessoal, isso faz parte de um orgulho pessoal. E ele queria se destacar perante os outros. Ele queria mostrar que ele fazia melhor do que os outros. A espiritualidade simplesmente abandona, né? Deixa de lado até o cara acordar. Pode ser que retome depois o trabalho com ele, sim. Mas tudo vai depender da conduta dele, da moral dele, do desenvolvimento que ele vai adquirir fazendo trabalhos ou até quando se afasta dos trabalhos, que é um choque para o médium. Você está trabalhando e de repente você não servir mais para o trabalho. Isso é um choque. Qualquer um que passa por uma situação como essa fica constrangido. Pensa bem, você está ali servindo, você está ajudando, tem pessoas ficando bem, você fica feliz com isso. Mas aí você começa a se exaltar demais, a espiritualidade te abandona e você de repente quer lá trabalhar e não consegue fazer mais nada. É um choque. Para o médium é um choque. O médium de verdade, ele quer continuar sendo útil, mas é só que ele não percebe que foi ele mesmo que criou aquela situação. É tão tênue esse negócio da vaidade, do orgulho, do egoísmo, gente, que a gente está preso neles há tantos e tantas oportunidades aí de reencarnar. Toda vez que a gente reencarna é para eliminar essas chagas e a gente não consegue. A gente acerta uma, erra duas, porque nós somos imaturos, nós somos seres ainda desequilibrados moralmente. Então é orar, vigiar e na hora de atuar, então, muito mais vigilância, porque nós vamos colher esses frutos que nós estamos plantando. Então o que ele mostra aqui, tanto é que eu risquei, sublinhei, escrevi, essa parte aqui eu acho fundamental, por isso que eu coloquei até em rosa aqui no meu livrinho. O verdadeiro médium, curador, o que compreende a santidade de sua missão,
é movido tão somente pelo desejo do bem, não vê no dom que possui senão um meio de tornar-se útil aos seus semelhantes, e não um degrau para elevar-se acima dos outros e pôr-se em evidência. É humilde de coração, isto é, nele a humildade e a modéstia são sinceras, reais, sem segundas intenções, e não se traduzem em palavras que desmentem, muitas vezes, os seus próprios atos. Por isso que é um trechinho e tanto aqui, mas eu fiz questão de grifar ainda mais. Já estava grifado, na verdade, né? Isso aqui foi uma fala dos próprios autores do livro. Então, o que a gente tira daqui dessa lição? Médium tem que ser cara simples, humilde, não pode se deixar elevar porque acha que é bom, porque é bom mesmo, ele não é. Ele tem um dom, como todo mundo tem, que está sendo desenvolvido pela espiritualidade através do seu coração, mas que também pode ser retirado a qualquer momento pelas suas atitudes. Então, a gente tem que tomar muita atenção quanto a isso.